Parece que no zazen a gente é apresentado a si mesmo, sabe? E se a gente souber perceber como é que a nossa mente, como é que o nosso corpo está criando e vivenciando naquele momento, é muito importante isso. Porque a gente vive a partir da nossa mente, a partir das nossas emoções que estão atuando o tempo inteiro. Só que certos estados emocionais, certos estados mentais são tão naturais que a gente nem percebe. Mas quando a gente está parado, assim, quase de castigo, né? Quase um castigo só. Amarrado aí, ó. Se a gente conseguir apenas deixar com que o pensamento e as emoções brotem, observá-los. Com o tempo, a gente começa a perceber, a se acostumar, a gente começa a perceber que outros estados mentais, outros estados emocionais é possível. E a grande importância da meditação, né, do zazen, é justamente fazer com que você perceba isso. Como é que está meu estado mental? Como é que está meu estado emocional? Como é que eu estou vivenciando as coisas que me chegam? Entendeu? Porque não existe uma realidade separada de mim mesmo, né? Para mim. Eu vivo, me relaciono a partir disso, e não a partir de suposições. É aqui dentro que a gente vive. Sabe assim, você identificar o que é que está vindo na sua mente, vindo o que está nas suas emoções. E se acostumar a não ser responsivo. A gente responde muito às emoções que brotam, né? Vem raiva, aí a gente... Aí vem uma emoção mais suave, a gente... E como é que existe um equilíbrio, né? A grande proposta da meditação é que a gente consiga ter uma vida equilibrada. Estava me lembrando um dia desse, de uma professora, colega minha, que ela sempre diz assim, Doraci, ela sempre diz assim, ela diz, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Ou seja, existe um caminho do meio, né? E a meditação, o zazen, não é uma coisa que você precise... No início, lógico, né? No início a gente precisa essa pausa para poder encontrar outro estado emocional, se familiarizar com ele. Mas não significa dizer que você só medita quando você está sentado, quando você está em silêncio. Não, é possível você fazer isso enquanto você está em movimento, né? Ou seja, como é que eu aciono esse estado de mais calmaria que tem quando eu estou lá no corre-corre do dia a dia? Porque viver é de muita responsabilidade. Isso é muito forte, sabe? A gente leu quinta-feira um texto aqui, online, né? Aí esse texto vinha dizendo que há momentos na vida que esses momentos ressoam por toda a eternidade. Olha que coisa forte. Há coisas que a gente faz na nossa vida que ressoam por toda a eternidade. Ou seja, nós já fizemos coisas desde tempos inimagináveis que ressoa em nosso ser, de alguma maneira. E isso nos é tão familiar, é tão natural. Só que quando são coisas boas, estados emocionais, estados mentais positivos, é muito bom. Só que a gente não pode esquecer que nós também temos sentimentos, as chamadas emoções aflitivas, como, por exemplo, raiva, ciúme, inveja. É uma monja chamada Charlotte Jochebed, é uma monja dos Estados Unidos, ela. Ela tem um livro chamado Nada de Especial. E ela diz assim para os alunos dela, não venham para cá para se sentir bem. Como assim? Como é que eu não vou vir para um centro zen, para uma meditação para não me sentir bem? Ela explica, ela diz mais ou menos assim, que esse lugar, o Zafu, é para a gente deixar a nossa identidade cair. Porque nós estamos o dia todo, o tempo inteiro, muito, entre aspas, infectados com a nossa identidade. E a gente não conhece nada além disso. E quando a gente começa a fazer realmente o zazen periodicamente, a meditação periodicamente, a gente começa a ter uma relação mais saudável com essa nossa identidade. A gente começa a ter poder de escolha diante de tudo isso.
Olha que coisa bonita, profunda. O Zen gosta muito de dizer isso. O Zafu, o Zendô, é o lugar onde as pessoas moram. Isso é muito forte. O Zendô é o lugar onde as pessoas moram. Porque para que serve seu nome aqui agora? Para que serve sua profissão aqui agora? Não sei. Mas você precisa disso para você viver. Lógico que a gente precisa disso. Mas como é que eu não fico infectado o tempo todo na parte negativa disso? Como é que a gente consegue ter as emoções positivas? E o Zazen, por mais estranho que pareça, nos permite perceber que existe outro estado mental, outro estado emocional. Mas isso não é assim, do dia para a noite. Isso é uma prática. E o melhor que tem é quando, no início, a gente começa a praticar, porque a gente tem um objetivo, sabe? Eu quero ser mais calmo, né? Eu quero ter paciência para estudar matemática. E às vezes a gente realmente consegue isso. Só que isso ainda é muito pouco. Né? Isso é muito pouco. É importante, mas isso é muito pouco. E não pense que a gente só pratica quando a gente está sentado, não. A prática é o dia a dia. A prática é tudo o que existe, é a prática. Mas a gente precisa se acostumar com esse calmo repousar aqui, para quando a gente for lá fora, conviver com as pessoas que a gente não tem muitas facilidades, que a gente não gosta muito, a gente dá uma resposta a elas, ao mundo, coerente, saudável. E não para fazer com que a lei do karma, a lei da ação e reação fique contra nós, contra todo mundo. Tem um monge zen que ele diz assim, na dúvida, não haja. Se você agir, você pode cair no rio de nascimento e morte, pode dar. Porque a gente age, às vezes, muito de maneira, uma ação após a outra, uma ação após a outra. Independente de como a gente viva, como a gente faz as coisas, isso ressoa numa intensidade muito forte. O cara está aqui, ó, paradinho. A gente começa a conhecer outros estados mentais, outros estados emocionais. De repente, está tudo tumultuado lá fora. De repente, tem uma turma inteira bagunçando. Os meninos tudo conversando. Assim, blá, 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 blá. Faz uma cara de paisagem assim, né? Até eles perceberem que, peraí, né? Alguma coisa está acontecendo aqui também. Né? Então, assim, a prática do zazen, a prática da meditação, é uma necessidade do nosso corpo, é uma necessidade da nossa mente. A ciência diz isso. Eu gosto sempre de dizer que ainda bem que a ciência libertou a meditação como sendo só uma prática religiosa, sabe? É interessante. Um segundozinho que você tiver de paz, de lucidez, é muito bom. De repente você chegou, sentou, todo bagunçadozinho. Aí parece que vai fazendo assim, ó. Né? Parece que vai limpando a nossa energia, parece que vai limpando a nossa mente, parece que vai limpando o nosso corpo, as nossas emoções. Como se fosse ajeitando, né? Cada coisa numa prateleirazinha, cada coisa no lugar. Então, hoje em dia, a ciência diz que isso é uma necessidade, 20 minutos por dia. A gente não pode fazer 20 minutos por dia às vezes, aí passa 5, aí vai diminuindo, né? Para quem quer só se beneficiar do aspecto superficial, 3 vezes por semana, 10 minutinhos, 20 minutinhos está ótimo. Quem quer ter uma experiência mística, como a gente chama, por exemplo, Jesus foi para o deserto. Né? Vários mestres fizeram uma renúncia, passaram dias meditando, porque há nisso também uma experiência mística. Né? Por exemplo, a diferença de um praticante para um monge é que o monge ele dedica a vida a essa coisa. E um praticante ele tem algum objetivo. Ele quer se beneficiar da prática por alguma coisa. Entendeu?
quando eu comecei a fazer o zazen, eu era muito inseguro, eu tinha muito medo mesmo. Não da prática, mas do mundo, entendeu? Para mim, o mundo ia me devorar. Tudo que eu ia fazer, eu tinha insegurança muito grande. Porque, para mim, de repente, eu fui ensinado que a segurança está nas coisas externas. Ah, é seguro ter isso, é seguro fazer isso, é seguro aquilo outro. A gente é meio que ensinado a isso, né? Só que, na verdade, o Zazen me ensinou, o budismo me ensinou que eu posso ser esse porto seguro, dependendo de como estejam meus pensamentos e minhas emoções. Então, a meditação, o Zazen, é um momento de intimidade de você com você mesmo. Você começa a perceber que a mente, as emoções estão construindo todo o tempo todo. E, de repente, a gente só é refém disso. A gente não tem autonomia sobre isso. Mas que é importante que a gente identifique e que a gente pare estados mentais, emocionais que não são para o nosso bem e para o bem das pessoas que vivem. Então, a gente vai fazer mais 5 minutos. A gente pode se virar.